Estamos de volta com Conversas Cruzadas. Treinador Paulo Domingos, o Peter falava anteriormente das pessoas que querem ter um desempenho maior, atletas de alta performance. Você que trabalha no dia a dia com atletas, que treina pessoas para vários tipos de esportes, como é que você orienta essas pessoas? Alguém já chegou a te perguntar, olha, eu posso usar isso, vai melhorar meu rendimento, não vai? Antes de mais nada, é bom a gente esclarecer que existe uma diferença muito grande de pessoas que buscam atividade física como qualidade de vida, e é uma diferença tremenda. As pessoas, elas querem aquilo ali para um bem-estar maior, e os atletas de rendimento, né, que é uma categoria que está ali tentando fazer daquela atividade a sua profissão, ou fazendo daquela atividade a sua profissão, e que encara talvez o uso ou a possibilidade de uma forma maior, né? Pensava eu assim. Hoje não. Hoje eu vejo que tanto o atleta de rendimento que vai ter frutos financeiros com aquilo ali, quanto uma pessoa normal, ela tem o mesmo anseio do resultado. Seja ele numa prova regional, seja ele numa prova a nível mundial, como um atleta de rendimento poderia fazer. O Dr. Gleikon estava comentando sobre o uso indiscriminado disso. E eu já volto ao ponto da pergunta. A cópia do que foi feito com um é o que mais acontece. A nutricionista vai lá e passa uma dieta. A dieta dá certo para aquela pessoa, que tem um organismo X, que responde às diferentes substâncias que a nutricionista recomendou. A amiga dela, ou o amigo dela, vai lá e pega aquela dieta e vou fazer para mim. E assim vai. Isso acontece com o uso dos esteroides anabolizantes, certo? Que é, só complementando o que estava acontecendo, que é a maneira fácil de não fazer uma consulta, de não fazer um exame e de tudo mais. Dentro do meio esportivo e dentro dessa parte de treinamento que eu vivo diariamente e que eu convivo, eu tento, dentro da minha linha, amadurecer ao máximo possível a questão atividade física pela saúde, né? Mas percebo que em determinados momentos, sejam eles por curiosidade, seja um momento que o atleta teve contato com uma pessoa que fez uso, desperta algo de que poderia estar sendo utilizado, de que poderia ser uma possibilidade. Melhora o rendimento? De que poderia ser uma possibilidade, Fabiano. Mas melhora ou não melhora? Bem, as consequências são piores, né? As consequências finais são piores. Mas o Dr. Gleikon sabe que qualquer uso de estimulante, seja ele uma mera anfetamina, se tu botar duas pessoas com um nível idêntico e uma tomar e a outra não, essa vai ter um rendimento naquele momento melhor. As consequências do que vai provocar no organismo é diferente, tá? É a mesma coisa, tu dá 10 xícaras de café para uma pessoa e deixa a outra normal. Aquela que tomou 10 xícaras de café vai estar muito mais acordada, muito mais ligada e tudo mais. A questão da melhora, ela é momentânea, tá? A colheita, o que se colhe disso não é nada bom no futuro. Seja na parte orgânica propriamente dita, fígado, rins, as pessoas, se nós temos que ter uma ingestão de líquido, água, num volume X, quando a pessoa ingere qualquer coisa que vá sobrecarregar, a gente precisa ingerir bem mais. Essas pessoas não têm... Quer dizer, eu estou pegando pontos isolados para que a gente só entenda assim, que isso está presente, é aberto, e basta tu pegar a internet, digitar 3, 4, 5 palavras, e com um ponto de interrogação te vem uma lista lá, como mesmo o Peter falou, né? E o doutor deixou bem claro isso aí. Está muito fácil. É uma forma muito fácil da gente conseguir essas substâncias. Então, todos nós aqui temos que ter consciência de que o caminho não é esse. Eu não tenho dúvidas de que os atletas de alto rendimento fazem uso, e aí nós não temos só os esteroides anabolizantes, mas outros hormônios, né? Como, por exemplo, o hormônio de crescimento, que não aparece no exame antidoping, tá? A eritropoetina, que estimula a proliferação de células vermelhas, que até bem pouco tempo não aparecia no antidoping. Agora houve essa polêmica toda agora com relação ao atletismo brasileiro, a equipe de atletismo brasileiro, e que agora começou a aparecer nos exames antidoping, né? Então, assim, eu não tenho dúvida de que atletas de elite utilizam substâncias
visando substâncias proibidas, né? Visando a performance, visando a melhora da performance. Senão ele não chegaria lá no topo, na elite dos atletas olímpicos, sem dúvida alguma, utiliza. Eles conseguem hoje em dia formas de mascarar no exame antidoping, ou conseguem uma droga nova que ainda não foi, não deixa o metabólito que apareça no exame antidoping. Esse é um dos motivos de estarem armazenando hoje as substâncias, né? O sangue, na verdade. Porque tem muitas drogas novas que não foram catalogadas, não estão naquela listagem de substâncias ilícitas, que daqui a 2 anos vai aparecer, vai fazer uma nova comparação e a pessoa vai cair. Mas vai perder o título, na verdade, para o que aquela pessoa queria, talvez ela já tenha conseguido, já tenha até parado de fazer o esporte, né? Isso está sendo feito? Quer dizer, na verdade, não se faz o exame sanguíneo, né? Se faz a amostragem por urina. E determinadas amostras de urina são armazenadas, são guardadas. De tempos bons, tempos extremamente bons. São guardadas hoje para fazer uma contraprova mais tarde, né? Ou se houver qualquer discussão polêmica, está ali guardada uma amostra desses atletas de elite, né? Então, quando a gente vê uma Olimpíada, por exemplo, natação, o sujeito foi lá com um macacão feito com fibra não sei das quantas e melhorou em tantos segundos. Não é bem isso? É uma outra tecnologia. Isso é real. É um super macacão. Agora, quando nós estamos falando de atleta olímpico, doutor, são milésimos de segundo. Isso é real. Isso é real. Mas não só. Sim. Né? Doutor, da cadeia, vender essas drogas? Eu estou observando a discussão e estou me deparando com situações que, infelizmente, nós nos enfrentamos rotineiramente, ou seja, nós temos um números clausos fechado, uma relação de drogas, através de uma portaria que é reeditada anualmente, mas hoje nós sabemos que as drogas, principalmente chamadas drogas de desenho, têm um papel preponderante na sociedade moderna e com princípios ativos que, por vezes, não estão elencados na portaria 344. Então, nós observamos que ela tem um papel de droga, produz um efeito análogo às drogas. Esse papel é tão preponderante que no mercado americano houve uma redução acentuada do consumo de cloridrato de cocaína. Por quê? Porque sendo estimulante do sistema nervoso central está sendo substituído por essas drogas psicoativas novas. E a gente não pode fazer uma auto-prisão em flagrante porque não está incluída, e eu preciso, no meu lado de constatação, ter uma definição de que ela está enquadrada naquilo ali. Então eu fico com a palavra do Escotado, né, que é um escritor espanhol, que dizia o seguinte, que a mesma corda que serve o enforcado serve para soltar a amarra dos barcos. Ou seja, se a sociedade hoje otorga às drogas um papel cada vez mais essencial e mais preponderante, nós temos que começar a discutir essa realidade a partir de uma outra visão. Ou seja, as propostas meramente proibicionistas, amparadas na prescrição de penas rigorosas e no encarceramento e na prisão, já estão sendo revistas em alguns países, né? Mas de uma forma totalmente irracional. Hoje nós no Brasil estamos frente a uma legislação moderna, que é a 11343, que é de 2006, que ela inclui princípios em que a saúde pública brasileira não se preparou. Então, se nós vamos descriminalizar o uso de drogas, e essa é a realidade atual no Brasil, ou seja, as drogas para uso próprio estão descriminalizadas, elas estão penalizadas porque existe uma pena. Só que a pena prevista não é a pena prevista para crime, então não existe crime. Essa que é a verdade. É que o nosso legislador não teve coragem de assumir perante o seu eleitorado que descriminalizou as drogas. Aliás, nada de novo, algo que vários países têm feito. Mas todos eles prepararam um sistema de saúde para absorver a maior demanda. E nós não. Nós, pelo contrário, nos descuidamos. Hoje a campanha do crack Nem Pensar, que a RBS está
desnudando a realidade, está mostrando uma situação perversa, em que, se nós fôssemos tratar todas as pessoas que estão necessitando de tratamento atualmente, nós temos que ter um orçamento 3 vezes superior para a saúde pública do que temos no momento. Então, a visão é outra, a necessidade é outra. Um país que tem doenças endêmicas vai ter que trabalhar com programas de redução de danos. Nós vamos fazer como se fez na Holanda, por exemplo. Vamos gastar com metadona para poder reduzir o efeito dos opiáceos. Quanto custou um programa desses para a Holanda? Milhões. Mas para eles compensava, né? As praças que se usavam drogas de forma ostensiva, a presença, né, se reduziu, né? Então, são políticas que se fazem a partir de um estudo muito mais aprofundado. Nós somos muito levianos, porque nós copiamos as coisas da pior forma. Nós vemos aqui falar sobre os programas de segurança pública, por exemplo, de Nova York, né? Mas nós não fomos ver como é que eles começaram, o seu nascedouro, né? As políticas sociais, a questão do ordenamento de solo, né? A recuperação, né, das comunidades. Agora é fácil chegar à tolerância zero, ferro e fogo. Mas por que não fomos lá? O que eram os guetos de Nova York? O crack em 83, quando surgiu, né, surgiu aonde? Não surgiu na América, surgiu lá no gueto de Nova York. Né? E que hoje isso faz parte da história deles, né? Então, realmente, eu acho que nós temos que começar a discutir questões como essas questões afetas às drogas a partir de uma outra visão, uma visão multidisciplinar, uma visão em que todos os segmentos envolvidos, como nós hoje estamos aqui, visões diferentes, né? Que elas servem para ilustrar, servem para nos dar uma visão ampliada, mais justa, né? Mais real do que realmente envolve tudo isso. E eu tenho certeza que as pessoas que participam de um programa como este, dentro desses diferentes olhares, acabam tendo uma visão diferenciada, né? Que é isso que nos falta. É a visão, como tu dizes, a visão de curto espaço, é aquela de um que perdeu peso, né? Ele não vai além do que isso que é mais palpável, né? Que é mais fácil, que não precisa raciocinar muito, que esse é outro problema, que eu acho que o único equívoco da campanha do Crack Nem Pensar é porque fala em não pensar. E nós hoje temos 1000 razões para pensarmos muito a respeito das coisas que acontecem no Brasil, principalmente na área de saúde pública. Esta semana eu fiquei realmente preocupado e tenho reiterado isso toda oportunidade que eu tenho, porque não teve uma farmácia que nós não tivéssemos ido que não tivesse irregularidades. Quando eu vejo um proprietário de uma farmácia, que não era uma, era uma rede, chegar a me dizer, não, doutor, é o seguinte, eu comprei sim, o medicamento é falsificado, mas eu moro em Jurerê e estou precisando de um troco. O proprietário dizer isso. Então, quer dizer, aí eu fico pensando, poxa, esse homem é responsável, não é só por uma farmácia, por uma rede, ele expõe esses produtos. Né? Então, eu passo a... Realmente, isso é uma coisa que nos abalou, nós que trabalhávamos, nos abalou sim, quando a gente vê o dono de uma rede de farmácias, e não é do interior, daqui, da grande Florianópolis, né, com 40 caixas de anabólicos, ansiolíticos dentro do carro, sem procedência, sem um documento que comprove a origem, expondo-as à venda certamente. Eu também começo a me preocupar. Nós vamos a mais um breve intervalo. Conversas Cruzadas volta daqui a pouco. Até já.